Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui nesse momento aqui para fazer um vídeo para a glória e honra do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno, glória ao seu nome, aleluias, porque vive e reina para sempre na unidade do seu Santo Espírito. O vídeo tem por nome O Arrebatamento da Igreja é iminente, tá para acontecer. Iminente, perdão, a palavra iminente, não é eminente, é eminente outra coisa, iminente, tá para acontecer. Então vamos ler aqui João 14, versículo de 1 a 3, o Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo não teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, uma promessa gloriosa do Senhor Jesus aqui para a sua igreja, de ele vir buscar, levar a sua igreja. Essa promessa, eu acredito que é uma promessa que está relacionada com o arrebatamento. Jesus, ele vem buscar a sua igreja primeiramente. Ele busca primeiramente a sua igreja. E uma coisa muito maravilhosa aqui, que o Senhor disse que ia preparar lugar para que onde eu estou estejais vós também. Essa é uma outra promessa maravilhosa de Jesus. A igreja está sempre com Ele, habitar para sempre com o Senhor. E lá tem morada para todo o povo de Deus. Irmãos e irmãs aqui que não tem moradia, que paga aluguel, que mora num lugar mau, vai morar num lugar maravilhoso, num país maravilhoso, que não tem igual. Que o Senhor já preparou, já está tudo preparado para a sua igreja, para a sua noiva. E nós aguardamos o arrebatamento do Senhor Jesus, como falou, iminente, a qualquer momento. Está próximo a acontecer isso. Vamos ver aqui mais. Quem sobe no arrebatamento da igreja? Quem sobe no arrebatamento e quem tem o Espírito Santo e tem seu nome escrito no livro da vida. Efésios que é Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele diz: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, ele é o selo. Nós fomos selados. Quando a palavra aqui selados é porque é inviolado. Não pode ser violado.
e mostra que é uma propriedade de Deus, a sua noiva. E ele diz o qual é o penhor, o Espírito Santo é o penhor, o Espírito Santo da promessa. Aquela promessa que o Senhor fez lá do Velho Testamento, no livro de Joel, 2, versículo 28. Ele derramou seu Santo Espírito no dia de Pentecoste e batizou todos os crentes com o Espírito Santo. E outra coisa, quando nós aceitamos a Ele, quando nós confessamos Cristo aqui, pode ver o texto, Ele nos sela, mostra que nós somos dele e ninguém pode violar. Os servos de Deus, a Igreja de Cristo. Aqui diz aqui que é o penhor ou a garantia. Então, quem é selado pelo Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo do Senhor, e também tem um nome escrito no livro da vida, este vai subir do arrebatamento da igreja. Eu quero ler aqui também outra coisa, o arrebatamento da igreja vai ser iminente. Iminente, deve uma explicação aqui, iminente relacionado com alguma coisa que está prestes a acontecer. Então, o arrebatamento da igreja pode ser eminente e iminente, pode acontecer a qualquer momento. Nós vamos ver aqui também 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 15 e o versículo 50 e 51. Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E quando ele diz aqui, nem todos dormiremos, a palavra dormir aqui é a pessoa morrer, diz que nem todos vão morrer, mas transformados seremos todos. E no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Os mortos aqui é aqueles que dormem no Senhor, que estão com o Senhor. Quando morreram, eles foram lá para o céu, e então eles dormem com o Senhor. Então eles voltam, quando o Senhor Jesus vier nos ares, ele diz: o Senhor trará em sua companhia os que dormem. Vamos aqui ver também outra parte aqui. Então, quando ressoar a última trombeta, os que dormem em Cristo ressuscitarão, isso é, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. Vamos agora também para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 14 a 17, perdão. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então Jesus vai trazer aqueles que partiram que já estão com o Senhor, e o Senhor trará em sua companhia, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto,
nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui a palavra preceder aqui quer dizer que os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Vamos ver o versículo 10. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus descendo dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa aqui é a primeira ressurreição. A ressurreição do justo, dos santos, dos servos da igreja do Senhor. E ele diz no versículo 17, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz assim, seremos arrebatados juntamente com eles aqui é os que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Jesus vai chamar a igreja até as nuvens. E depois que ressuscita, isso numa fração de segundo, depois que ressuscita os que morreram no Senhor, aí os vivos serão transformados e estaremos, e como ele diz aqui, entre nuvens para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É um momento glorioso, maravilhoso, e eu não quero perder o arrebatamento da igreja. Eu estou aguardando, já há 55 anos que eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. Muita gente fala que a igreja vai participar, da grande tribulação, mas a igreja não participa, porque muita gente lê aqui na Bíblia, aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e ele diz aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, a que não vos demoveis das vossas mentes com facilidade, nem vos perturbeis que per espírito, que por epístola, que por palavra, que por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, vamos voltar aqui. Veja que ele está falando do dia do Senhor, mas nós vamos ler aqui para nós entender o que ele quer dizer. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo, o filho da perdição. Isto que ele diz que isto não vai acontecer é o quê? É o dia do Senhor, ou o período tribulacional. Ele disse que primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem do iníquo, e então vai acontecer entrar o período do dia do Senhor, ou o período tribulacional, né? Porque o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, ele é um dia, é um período, né? Então aqui quando ele se fala que será revelado, aqui ele não está se falando que o anticristo vai ser revelado à igreja, o que está falando é que o dia do Senhor ou o período tribulacional não vai acontecer sem que primeiro seja revelado, venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então não se confunda pensando que aqui o anticristo vai se revelar à igreja de modo algum. A igreja ela vai ser tirada antes. Veja o versículo 6 e 7. Agora, porém, sabeis que eu detenho para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha aqui, ó. Ele não pode ser revelado por causa daquele que eu detém. Quem detém aqui é o Espírito Santo. E com efeito,
o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando a igreja for retirada, aí o anticristo ele será revelado ao mundo, aí vem a apostasia e a revelação do anticristo. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ele não será manifesto. Vamos aqui também ler aqui também outra parte aqui. Isaías 57, Isaías 57, versículo 1, diz que a igreja vai ser retirada antes do mal. Pode ler aí lá, Isaías 57, versículo 1. Vamos ler aqui também Romanos capítulo 5, versículo 9, diz: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Que salvo da ira quer dizer que nós não vamos passar, pela grande tribulação. Quando a palavra salvo da ira é porque a igreja não está aqui no arrebatamento da igreja. A igreja não está aqui na grande tribulação. Perdão, Senhor. Vamos ler aqui também 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim, não achei aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: e agora, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então a igreja não está na ira vindoura, que o período tribulacional, o dia do Senhor. A igreja não está aqui nesse dia, já está no céu com Cristo. Ele disse: Jesus que nos livra da ira vindoura. Jesus nos livra da ira vindoura. Então a igreja não vai participar da grande tribulação. E vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Mas tem muitas outras passagens, né? Que a igreja não passa pela grande tribulação. Ele diz aqui: porque Deus não nos destinou para a ira. Nos destinou aqui, ou nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não nos destinou para a ira. Ou seja, Deus não nos destinou para a grande tribulação, porque a grande tribulação é um juízo pesado. E lá em João, capítulo 5, versículo 24, ele diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a igreja não passa pelo juízo. E Romanos também, capítulo 1, versículo... Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, nenhum juízo. E vamos ler aqui também, já lemos aqui, né? E Apocalipse também.
Mas não é só são essas passagens, tem muitas outras passagens que mostram que a igreja não passa pela grande tribulação realmente. Apocalipse, capítulo 3, e versículo 10, ele diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então ele disse aqui que ele diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Ele não guardará na hora, ou nos livrará da hora, mas ele nos guardará da hora. Ele não é na hora, é da hora. Significa que a igreja não está aqui na grande tribulação. Se alguém tem dúvida, ele lê lá no Velho Testamento, no capítulo 19 lá, Abraão conversando com Deus, e ele foi fazendo perguntas ao Senhor se tivesse 50. Deus foi falando que se tivesse 45 por amor dos 5, ele não destruiria. E ele baixou para 10. E Deus disse que se tivesse 10, tendo 10 justos, ele não destruiria por amor dos 10. Mas olha uma coisa, Deus mandou um livramento. 2 anjos deu livramento a Ló. E por último só ficou Ló e as suas 2 filhas. E mesmo assim, Deus não destruiu os seus servos, mas mandou para uma cidade. Depois você pode ver lá. Porque Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é um Deus de livramento. Então estamos próximo ao arrebatamento da igreja. Bem próximo mesmo. E o arrebatamento da igreja vai ser iminente. Ele vai ser a qualquer momento desse, Jesus vai retirar a sua igreja. Esteja pronto, esteja em oração, se puder fazer uma consagração, jejum, orando. É tempo de consagração, é tempo de oração, é tempo de buscar o Senhor. E você que ainda não é um salvo ainda, entregue sua vida nas mãos de Jesus. Ele quer te salvar, Ele quer te levar, Ele quer te libertar, Ele quer te livrar dos perigos vindouros. Que Jesus abençoe.